Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. As origens. Quase todos os dias eu ia até o cais e ficava sentada em alguma amurada, olhando o mar, o movimento dos barcos e das pessoas que chegavam, esperando ver você entre elas. Muitas vezes me aproximei de algum rapaz e perguntei de onde vinha e quem era, com medo de que pudesse estar perguntando isso ao meu próprio filho. Às vezes, o Tico ia comigo e ficávamos conversando sobre os velhos tempos, sobre os dias em que nos sentávamos na praia, na fazenda de Taparica, e tentávamos adivinhar de onde chegavam ou para onde partiam as embarcações que cruzavam a Baía de Todos os Santos. Muitas vezes, falávamos que estaríamos em uma delas a caminho da África, por um motivo que o Tico me fez recordar. Ele, que era crioulo, contou que sempre teve vontade de conhecer a África por minha causa, por causa do que eu contava sobre Savalo, sobre o rio e o Irocô, sobre o Idá e a família da Titilaio. Ele me lembrou que, se eu tivesse ficado por lá, provavelmente estaria casada com o Akin, eu e a Taiwo. Estranhei ele se recordar daquelas histórias com tantos detalhes, mas ele disse que era porque eu as contava muito bem, descrevendo tudo de uma maneira que fazia os lugares e as pessoas parecerem muito interessantes. Depois daquela conversa, fiquei imaginando se a África era realmente um bom lugar ou se apenas as minhas lembranças eram boas. Foram tais pensamentos que me levaram aos sonhos, que, por sua vez, me levaram de volta à África. Durante quase 2 meses, todas as noites sonhei com a minha avó, a minha mãe, a Taiwo, o Kokumo, a Titilaio, a Ainá, o Akin, a Nilaja, a Nurbesse, o Ayodele e até com um homem que tinha nos presenteado com oiriquis no dia em que nos mudamos para a casa de cômodos. Foi mais uma decisão tomada de repente, sem pensar muito, daquelas que, mesmo anos depois, a gente fica tentando entender, encontrar um motivo, uma justificativa, e simplesmente não consegue. Foram decisões empurradas pelo destino ou por uma alteração nele. Eu tinha feito muitas amizades no cais, principalmente com vendedoras de comida, e sabia de todos os navios que ancoravam ou partiam, mesmo os clandestinos que chegavam à noite com carregamento de escravos, ali mesmo ou nas redondezas. Foi assim que fiquei sabendo do Sunset, um patacho de bandeira inglesa que tinha acabado de chegar de Trinidade e estava esperando carga para seguir até a África. Achei bonito e triste aquele nome escrito em vermelho sobre o casco, onde a madeira ainda reluzia de tão nova. Disseram que o capitão estava aceitando passageiros, e só por curiosidade fui olhá-lo mais de perto. Um dos marinheiros disse que não era navio de pretos, só de carga, e que estava esperando o carregamento de fumo e de cachaça para vender em Lagos. Ele me perguntou se eu estava interessada em seguir junto, e eu respondi que sim, mas ainda não levava essa hipótese muito a sério. À noite contei ao Tico, e rimos muito planejando a viagem juntos, planejando ir até a África para ver como estava tudo por lá e voltar dentro de poucos dias. Quando dormi, foi como se já estivesse em África, com um navio chegando ao porto de Uidá, onde havia uma grande festa me esperando, com quase todas as pessoas que eu conhecia, até mesmo as que nunca tinham estado lá, como a Sinhazinha, o Dr. José Manuel e as meninas, o Padre Heinz e a Dona Maria Augusta, e até o Banjocô. Havia muitas pessoas também com máscaras de L10, e no meio delas, um rapaz que, no sonho, eu sabia ser você. Acordei pensando que aquele era um aviso, que, em vez de ir até a Bahia, você poderia ter resolvido ir para a África. Talvez pelo mesmo motivo que tinha feito o Tico ter vontade de conhecer o lugar onde eu tinha nascido, as histórias que eu também te contava. Não sei de onde tirei essa ideia. Não sei como você conseguiria,
Mas eu não poderia duvidar dos sonhos, não depois de tudo que tinha aprendido com a Sinhá Romana. Na manhã seguinte, fui até o Caos e pedi para falar com o capitão do Sunset, um inglês, dizendo que gostaria de voltar para a África e poderia pagar a viagem, e ele me informou dos documentos que eu precisava, que pedi ao Dr. José Manuel para providenciar. De início ele achou que eu estava brincando, mas logo se convenceu e pediu à Sinhazinha que conversasse comigo e me alertasse de que, saindo do Brasil, eu nunca mais poderia voltar. Eu sabia disso e era a única coisa que me preocupava, mas também sabia que, com algum dinheiro e usando os mesmos artifícios dos homens que faziam entrar escravos, mesmo sendo proibido, conseguiria desembarcar em qualquer porto que quisesse. Apesar de ter ficado triste com a minha partida, o Tico disse que não pretendia ir, que estava apenas fantasiando e que tomaria todas as providências caso você aparecesse na casa dele, mandando me avisar ou providenciar a sua ida, se você assim preferisse. Apesar de achar que não resultaria em nada, já que você tinha fugido, assim que chegasse a São Sebastião, o doutor José Manuel continuaria as buscas por lá, publicando de vez em quando algum anúncio em jornal, e um amigo dele ia fazer a mesma coisa em São Paulo. Mas ele me disse para não ter esperanças, pois um escravo que quisesse se esconder do dono jamais responderia a um anúncio, pois o anunciante poderia ser um capataz em busca de recompensa. Achei que tinha razão, mas mesmo assim pedi que mantivesse o trato. Acredito que mais para ter a sensação de estar fazendo alguma coisa. Tenho todos esses recortes comigo, pois a Sinhazinha fazia questão de enviá-los, já que eu pagava por eles. Por mim não precisava, pois tinha plena confiança nela. Mas aprendi que era assim que devia ser com os negócios, sempre separados das amizades. A mudança deles estava programada para logo depois do casamento, e por mais que tivessem pedido que eu esperasse pela festa e embarcasse em um próximo navio, não cedi. Não era apenas a viagem, mas eu tinha gostado do Sunset e sabia que era nele que eu tinha que partir, embarcando na noite quente e abafada de 27 de outubro de 1847. O Dr. José Manuel fez questão de me levar até o cais e me recomendar ao capitão, e aproveitei para deixar com ele os escritos que tinha terminado um dia antes, sobre aquela história do padre voador, pedindo que, por intermédio dos parentes que ainda tinha em Portugal, ele os fizesse chegar até o convento de Mafra, onde o padre Bartolomeu tinha vivido. Foi um pássaro muito parecido com o que apareceu para a Agontimé antes de ela cruzar o mar, ou com as Idmis, e só hoje atino com isso, que acompanhou a partida do Sunset, fazendo com que eu tivesse ainda mais certeza de que deveria ir, mesmo sem saber direito o motivo. Eu estava embarcando com uma carga de fumo, charutos e cachaça, comprada com quase todo o dinheiro que me restava, pois sabia que teriam uma boa saída em África, sempre muito procurados e vendidos com um bom lucro. Era com esse lucro que eu pretendia viver por algum tempo, até arrumar o que fazer, ou até mesmo comprar uma passagem de volta para o Brasil. Além da carga, poucas outras coisas me acompanhavam. Um baú com roupas e os tesouros que também carrego agora para te mostrar. Um dos bastonetes usados no controle de pagamentos da Confraria da Esmeralda. O tabuleiro, onde vendia cookies, presente do Francisco e do Raimundo. A Oxum dada pela Agontimé. O livro de sermões do Padre Vieira, lembrança do Fatumbi. A Bíblia, comprada em São Sebastião. A toalha bordada que ganhei na roça da Sinhá Romana e o lenço encarnado do Piripiri. E me acompanhava também uma imensa vontade de ter uma passarola e viver pelos céus, porque ainda me lembrava daquela viagem, mesmo que em sentido contrário, e no quanto ela tinha me custado.